Queridos, é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. E este sábado é um sábado especial. Especial porque Deus está aqui, amém? Especial porque teremos uma festa aqui na igreja e também no céu. Nós hoje iremos festejar a salvação. 3 almas irão selar a vida com Cristo por meio do batismo. E eu louvo a Deus, porque você vai poder testemunhar esta grande festa. E também estamos felizes, pela presença dos amigos. E um grande amigo que está conosco hoje aqui é o pastor Josimir. Obviamente que a maioria já conhece o pastor Josimir, Mas o pastor Josimir, ele é um pastor muito especial para mim. Porque eu tenho ele como meu pastor. Ele foi o meu pastor enquanto eu estive ali no distrito de Saquarema, quando eu era membro ali, e ele me batizou. Então, ter o pastor Josimir aqui conosco é algo realmente muito especial para mim e também para a Daiane, que foi uma pessoa fundamental na vida dela. O pastor Josimir é uma inspiração para nós lá na Associação Rio Fluminense. Ele é um grande estudioso das Escrituras, é um acadêmico, o pastor Josimir. Ele não é só pastor, mas ele também é mestre, professor. Aliás, ele acumula títulos, Ele é doutor pela UNASP, pelo nosso seminário, também ele tem um doutorado defendido pela PUC. E ele é realmente uma pessoa maravilhosa. E o pastor Josimir, mesmo sendo um acadêmico, ele não perdeu a prática. Ele é verdadeiramente um pastor de ovelhas. Amém. Então, pastor, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe, que o Senhor te use poderosamente. Amém. E certamente o Senhor irá abençoar a nossa igreja. Que Deus te abençoe. Obrigado. Eu, na verdade, na hora que eu estava me encaminhando ali para a salinha, eu estava bem emocionado, até me segurando para não chorar, Eu fico feliz, irmãos, porque na igreja nós somos apenas irmãos e somos todos irmãos, graças a Deus por isso. Eu fico feliz também pelo pastor Gustavo ter me apresentado, assim, com tanta deferência, A gente até se sente bem com isso, mas eu vou contar a verdade para vocês, eu fico um pouco acanhado. Eu fico um pouco acanhado. Eu quando me tornei pastor, eu era jovem, e as pessoas me chamavam de pastor, eu ficava com vergonha, porque eu não me sentia pastor. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, Eu custei muito a digerir. E quando começaram a me chamar de doutor, até hoje, é uma coisa tão estranha para mim, que irmão para mim é melhor. Mas por que eu digo para vocês que eu fiquei emocionado? Porque eu tenho muitos amigos aqui, mas alguns são amigos assim, diferentes. A Margarete, onde é que está a Margarete? Margarete, eu vi, ela deve estar aí numa dessas salas, Eu conheço a Margarete desde quando era pequenininha. A Margarete era uma garotinha no meu primeiro distrito. Estão entendendo? A gente, é uma viagem, É uma viagem, são mais de 30 anos, O pastor Gustavo, ele foi o meu batizando de número 320. A Eliane, a esposa dele, foi 319. E eu tenho vários pastores hoje na associação que foram membros de distrito, que eu pastoreei, que eram crianças, E alguns pastores chegam e me chamam de pastor Josimir. Normalmente lá quando a gente está um com o outro, a gente nem sempre chama de pastor, chama pelo nome, chama de você, E eles me chamam de senhor e de pastor. Eu digo assim, por que você não me chama pelo nome? Não, o senhor é diferente, o senhor é meu pastor, O senhor é meu pastor. Pastor Gustavo? E isso é muito gratificante, O ano que vem, se Deus quiser, eu estarei me aposentando, E levando coisas muito boas, Levando essas coisas boas. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto tão comum, muito simples. Eu quero falar para a Diana, para a Emanuele e para a Marta.
Tá? Eu não sei onde está a Emanuele e a Marta. Ah, estão ali. Tá. Eu quero falar para vocês três, mas eu quero falar para todos, é claro, mas especialmente para vocês três, não é? O que é ser um adventista do sétimo dia? É um assunto bem comum, não é? Não é difícil. Eu fiz aqui algumas considerações e eu gostaria de apresentar para vocês essas considerações. Normalmente, eu que já sou adventista há muitos anos, eu sou filho e neto de adventista, mas eu vim para a igreja quando eu tinha 24 anos. Eu tenho 40 anos de adventista, vai fazer agora no início do ano que vem. Então é um tempo muito grande, mas já conheço o adventismo desde criança. E normalmente, quando alguém pergunta para a gente assim, adventista do sétimo dia, o que é adventista do sétimo dia? Peraí, é aquela igreja do sétimo dia que guarda o sábado? É aquela igreja que guarda o sábado e não come carne de porco? Quantos já tiveram essa experiência? Levanta a mão assim. E aí o que a gente faz? A gente parte para explicar, não é? E normalmente, quando nós vamos explicar o que é ser o adventista do sétimo dia, nós entramos pela vereda da doutrina, não é assim? Não é? Aí a gente vai explicar o que é o sábado, adventista tem a ver com a volta de Jesus e tal, e a gente vai ali pelo caminho da doutrina, aí eu não vou dizer que esteja errado isso, né? A gente está fazendo aquilo que a gente entende como sendo o melhor. Eu gostaria de começar pela segunda parte do nome, sétimo dia. Ontem mesmo eu tive uma experiência com isso, né? De alguém perguntando a questão do sétimo dia. Quando você fala sobre o adventismo, isso é muito mais do que doutrina, a gente sabe disso. Muito mais do que doutrina. O sábado é muito, muito, muito mais do que doutrina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu pergunto assim, qual é a principal razão pela qual Deus estabeleceu o sábado para a humanidade? Porque Ele é o Criador. E Ele estabeleceu o sábado como memorial da criação. Isso está muito, muito claro. É só ler, você lê Gênesis capítulo 1, depois você vai para o capítulo 2, aí ali no início do capítulo 2 tem 3 verbos, não é? Ele descansou, Ele abençoou, Ele santificou, a gente entende isso. E as pessoas normalmente, principalmente pessoas que guardam um domingo, que tem digamos, eu vou utilizar aqui uma expressão bem acadêmica, que tem uma outra tradição religiosa, normalmente as pessoas não conseguem entender muito bem isso. Acham que isso aí é coisa de judeu e tudo mais. Mas existe muito mais no sábado. Porque quando nós falamos a respeito da criação, a gente coloca no passado. Deus criou o mundo. E não está errado. Mas esse criou de Deus, esse verbo para, esse criou de Deus, e tem um sinônimo parecido também, que é o assar, sendo que o bara é a criação de matéria não existente, o criar do nada. Mas quando nós falamos a respeito de criar, nós nos reportamos no passado e não esquecemos que Deus, Ele tem habilidade para criar. Jesus, quando Ele andou aqui pelas terras poentes da Palestina, Ele mandou o vento parar e o vento parou. Ele mandou o mar se acalmar e o mar se acalmou. A gente sabe disso. Então, aquele mesmo poder que Ele tinha no passado, Ele tem hoje também, porque Ele é Deus. Então, ser um guardador do sábado não é apenas se fixar em algo que aconteceu lá atrás no passado, mas é também visualizar aquilo que Ele faz no presente. Ele cria, Ele recria, é Ele que dá estabilidade ao mundo, ou seja, o poder criativo de Deus continua vigorando. E quando você abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5,17, você vai encontrar algo fascinante. E isso é importante quando você segue esse caminho para você poder mostrar para as pessoas que perguntam, o que é ser um adventista do sétimo dia? Alguns de vocês têm Bíblias com notas de referências, ou com algumas observações. 2 Coríntios 5,17, esse foi um dos primeiros textos que eu aprendi.
E o texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, diz a minha versão revista e atualizada, segunda edição, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A palavra para aqui, criatura, na realidade é ktisis. Ktisis significa criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É uma passagem que poderia ser tranquilamente usada para a criação do mundo, porque ele está falando da nova criação. Algumas Bíblias com nota de rodapé vai colocar assim, em cima está criatura, nota de rodapé, criação. Quem é que tem uma Bíblia escrita assim? Quem é que tem? Tem? Embaixo está escrito ou criação. É a palavra ktisis. O que isso quer dizer? Que quando eu festejo ou eu homenageio a Deus no sábado, eu estou na realidade homenageando a sua capacidade de criar em mim um novo ser, uma nova criação. Então, ele é para mim um constante relembrador, ele é para mim uma constante lembrança de que o Senhor tem a capacidade de me transformar, e eu preciso de transformação, eu preciso dele. Aí você dá um pulinho para Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2. Aí você vai lá, dá uma chegadinha lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o que isso aqui quer dizer. Te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Quando você lê 2 Coríntios 5,17 e compara com isso aqui, você pensa assim, bom, o Senhor criou em mim um novo ser. O que isso quer dizer? Se Ele criou em mim um novo ser, é porque Ele me tirou das garras do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou escravo de Cristo. Então não sou mais escravo do pecado. Agora eu estou livre para adorá-lo, inclusive para observar o sábado. Agora eu vou fazer isso com prazer, com alegria no meu coração. Por quê? Porque Ele me libertou. Quando você lê Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está dizendo o seguinte, que Ele só solicita de você e de mim, Ele só solicita que guardemos o sábado, depois que somos libertados do Egito. Então você só pode guardar o sábado devidamente, quando você é tirado do Egito. Se eu pensar diferente, eu estou pensando um absurdo. Notem, irmãos, Deus não mandou o seu povo guardar o sábado no Egito. Ele tirou o povo do Egito e falou, agora vocês vão guardar o sábado. Não é lá no Egito. E um grande problema que nós enfrentamos como igreja, é que muitos de nós ainda estamos no Egito, ainda somos escravos, mas queremos guardar o sábado. Aí a gente apresenta uma roupagem de sábado para outros, que não é aquela legítima roupagem que Ele espera que nós apresentemos para as pessoas. Isso é algo muito, muito, muito sério. Vocês estão entendendo eu acredito que vocês estão entendendo o espírito da coisa. E quando nós apresentamos essa questão para os nossos amigos evangélicos, protestantes, ou pessoas que não têm religião, eles vão passar a compreender. Eles vão entender que, na verdade, primeiro Deus faz um trabalho de transformação da nossa vida. Depois que Ele transforma, depois que Ele liberta, depois que Ele tira da escravidão, Ele diz assim, agora repousa no meu sábado. Portanto, irmãos, a questão do sábado, do nosso nome, Adventista do Sétimo Dia, tem a ver com o caráter de Deus. É a impressão do caráter de Deus na nossa vida. Vocês sabem, eu tenho um curso de teologia que eu faço toda quinta-feira.
Eu fiz esse curso de teologia para poder ter contato com pessoas da Igreja Batista, Assembleia de Deus, católica, presbiteriana, enfim. Quando eu estava fazendo a inscrição do curso, eu tive cerca de 80 pessoas inscritas. E tem gente da Europa, tem gente de toda a parte do Brasil. Eu tenho um senhor que tem pós-graduação em medicina, ele é da Assembleia de Deus, eu não vou dizer o nome dele aqui por uma questão de ética. Um homem extremamente inteligente. E muitas coisas que ele via de uma forma, agora ele está vendo de outra. Ontem, um ancião, o primeiro ancião de uma das principais igrejas lá do meu distrito, ele faz parte do curso, ele está no curso, ele falou assim: pastor, as coisas que o senhor falou ontem, que foi quinta-feira, eu nunca ouvi sobre isso, eu nunca tinha ouvido. A gente tem uma noção, às vezes, um pouco errada das coisas, a gente não consegue entender um pouco as coisas. O que eu falei a respeito da questão do sábado na patrística, ou seja, durante a era dos primeiros pais da igreja, naquele período, nós vamos encontrar ainda uma discussão muito forte com relação ao sábado, porque havia grupos de cristãos na igreja que insistiam que os gentios, os novos cristãos, eles deveriam comemorar a Páscoa, comer determinadas comidas que eram comidas cerimoniais, fazer ainda a circuncisão, e deveriam guardar o sábado, mas guardar no modelo judaico, não no modelo de Cristo, mas no modelo judaico. E isso foi fazendo com que os primeiros cristãos, os líderes cristãos fossem tomando antipatia do sábado. Normalmente, quando a gente apresenta a questão da mudança do sábado, a gente apresenta só um lado, que é o lado do mitraísmo, tá? Isso não está errado, normalmente a gente leva para uma outra questão, que é uma somatória, mas um dos principais motivos pelos quais o sábado foi rejeitado no início da era cristã, foi por causa dos judaizantes, daqueles que queriam impor uma guarda do sábado legalística. Eu queria ler para vocês aqui um texto. Esse livro aqui é um livro, ele foi publicado em 1977, é o Evangelho de Tomé, e ele está escrito em copta. O copta é o egípcio antigo, uma língua que foi decifrada por Champollion, depois da descoberta da Pedra da Roseta, em 1799. E aqui nós temos, eu vou ler um pouquinho em copta, só para vocês terem uma ideia do som, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do som como é, e depois eu vou passar aqui a tradução. 27, verso de 1 a 4, está escrito assim: Etetemenestewe, epicosmos. Se você não jejuar do mundo, ou seja, se você não jejuar para se afastar do mundo, seria isso? Etenaki an, etementero. Você não alcançará o reino, aqui ele está falando o reino de Deus. Aí agora vem duas frases que são bem comprometedoras, versos 5 e 6, ele diz assim: Edetetemire, epi sambaton, em sabaton. Se você não fizer do sábado, ou se você não sabatizar, ou se você não fizer do sábado que ele é, ou seja, se você não tornar o sábado, isso é meio difícil de traduzir, não é? Se você não fizer no sábado aquilo que é devido no sábado, aí vem a última frase, ele diz assim: etetinana an epikot, você não verá a face de Deus. Então, em suma, ele está dizendo assim: se você não guardar o sábado, você não vai entrar no reino e nem verá a face de Deus. Mas ele não está colocando isso aqui da maneira como nós adventistas colocaríamos. Ele está dizendo o seguinte, que é guardando o sábado que você vai ter a salvação. E Jesus disse que não é isso, a salvação é unicamente pela sua graça. A observância do sábado é uma resposta de fé a essa graça. E o que eles faziam? Eles queriam insistir
que as pessoas, junto com esse tipo de mandamento, fizessem a Páscoa, que os homens se circuncidassem, e juntava aquelas coisas todas, as oblações, as libações, e isso criou uma certa antipatia. Mas por que isso? Porque eles ainda estavam no Egito, eles não tinham sido libertados por Cristo, eles se afastaram de Cristo, e isso fez com que eles dessem um mau testemunho com relação ao sábado. E lá no curso, depois do curso, esse ancião estava conversando comigo, dizendo assim: pastor, nós ainda continuamos fazendo a mesma coisa. Muitas vezes nós apresentamos o sábado como objeto de lei, e não como um deleite, algo que só pode ser realmente desfrutado por aquele que foi transformado, completamente transformado pelo poder de Cristo. Esse assunto é um assunto realmente muito solene. As doutrinas, irmãos, são importantes. O primeiro objetivo do sábado é mostrar o poder de Deus de nos transformar, de criar, de fazer com que a gente se deleite em coisas santas. A doutrina da mortalidade da alma, ela é vista aí fora de maneira completamente estapafúrdia, que o homem morre e continua vivendo numa outra esfera, se é mal vai para o inferno, se é bom vai para o céu. Essa doutrina, a gente sabe que ela tem uma série de problemas. A doutrina da mortalidade da alma, que é aquilo que a Bíblia ensina, é ao mesmo tempo indicativo do fim da morte e da dor. Eles não serão perenes, vida só existe em Cristo, e Ele fará isso quando voltar e ressuscitar aqueles que morreram e trasladar aqueles que estiverem vivos e que foram completamente tirados do Egito. Cada doutrina nossa tem uma mensagem transformadora. O santuário, tudo que a igreja adventista ensina sobre o santuário pode ser provado pela Bíblia. Existe um santuário no céu, que foi copiado aqui no santuário terrestre, tem toda uma sistemática, tem todo um trabalho. A gente sabe que o ministério de Cristo no Lugar Santíssimo começou no ano de 1844, tudo isso a gente sabe, mas existe um texto pequenininho da irmã White, onde ela diz assim, que da forma como está acontecendo uma purificação no santuário lá em cima, aqui na terra, Deus está purificando o seu povo. E quando eu vou no Novo Testamento e pergunto assim, o que é o santuário de Deus? O que o Novo Testamento diz agora, falando de uma forma ideal, mais ideológica, não é? Saindo do concreto e vindo para a parte ideológica. O que é o santuário? O corpo é o santuário do Espírito Santo, não é isso? E o que é purificado? É o lugar santíssimo. O que é o lugar santíssimo? O que é o nosso lugar santíssimo? São os nossos pensamentos. Eu me lembro do professor Orlando Ritter, ele não cansava de dizer, ele dizia assim, que nós devemos dar bons tratos aos nossos pensamentos, mas isso só pode ser feito pela operação do Espírito Santo. É um trabalho do Espírito Santo. Eu gostaria de ler com vocês um texto maravilhoso do Espírito de Profecia, corroborando esse ponto. Ela diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 22, na página 190, é um texto maravilhoso. Ela diz assim, ser perdoado da maneira como Cristo perdoa, não é somente ser absolvido, mas também renovado no espírito do nosso entendimento. O Senhor diz, dar-te-ei um coração novo, a imagem de Cristo, a imagem de Cristo deve ser gravada na própria mente, coração e alma. Olha o que ela fala, mente, coração e alma. O apóstolo declara, nós porém temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, sem o processo transformador, que só pode ocorrer pelo poder divino, as propensões originais para pecar permanecem no coração. Estão vendo, irmãos? Olha que coisa. Com toda a sua intensidade, para forjar novas correntes, para impor uma escravidão que jamais poderá ser rompida pelo ser humano. Mas os homens nunca poderão entrar no céu com seus velhos gostos, inclinações
ídolos, ideias e teorias. Sabe por que muitas pessoas não aceitam o sábado? Porque elas não são realmente transformadas. Porque eu conheço gente da Assembleia de Deus que guarda o sábado, que já entendeu que não pode ficar sem guardar, porque isso é coisa de Deus. Isso tem a ver com descanso perene. Tem gente da Igreja Batista que guarda o sábado. Tem gente de diversas confissões que guardam. Muitas vezes não guardam, evidentemente, da maneira como nós entendemos, porque nós já temos mais conhecimento a respeito disso. Mas as pessoas se sentem incomodadas. Elas percebem que isso é algo veraz, isso é algo positivo demais para poder ser assim abandonado. Uma outra doutrina, e essa tem a ver com o nosso nome, e agora eu vou passar para outra parte. Eu falei sobre o sábado, agora eu vou falar sobre a volta de Jesus, adventista. O que significa o advento? Se eu perguntar para vocês aqui o que significa o advento, o que vocês vão me responder? É a volta de Jesus. É lógico. Advento fala da volta de Jesus. E existe uma série de conclusões que nós poderíamos tirar a respeito disso, mas o tempo é curto e eu não vou avançar muito, mas eu queria dizer o seguinte, que a volta de Jesus significa vida plena em Cristo. Ela vai significar isso. Vida plena em Cristo. Eu coloquei aqui uma pergunta. Para quem Jesus vai voltar? Para quem? É muito subjetiva a pergunta, né? Para quem Jesus vai voltar? Eu ouvi um pregador dizendo que Jesus vai voltar para os mortos. Alguém disse assim também, mas tem que entender o espírito do que ele estava dizendo. Um pregador falou assim: Jesus vai voltar para os mortos. Ele quis dizer o seguinte, que Jesus vai voltar para todos aqueles que, através do seu poder, da infusão do Espírito Santo, permitiram que o seu velho homem e a sua velha mulher morressem e fossem recriados, segundo os Coríntios 5, versículo 17. Esses que são libertos dessa tendência terrível, são libertos desse desejo de pecar. Eu não estou falando aqui de perfeccionismo não, irmãos. Eu estou falando aqui de você ter um relacionamento com Deus e você sentir antipatia pelo pecado. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Então, Jesus vai vir buscar mortos, diz um pregador. Quem são os mortos? Aqueles que morreram para o velho mundo e vivem para Deus. É isso que ele quer dizer. Por quê? Porque quando Jesus voltar, todos os ímpios vão morrer. Todos os ímpios que estiverem vivos vão morrer. Não é isso? E quem é que vai ficar em pé? Quem já morreu como ímpio? Quem teve a sua impiedade morta? Se a minha impiedade já morreu e eu sou um novo homem ou uma nova mulher, agora eu não vou morrer, porque eu já fui transformado, então eu me compatibilizo com Cristo na sua vinda. Mas ele diz que diante de Cristo, todo pecado deve morrer, todo pecador deve morrer. O pecador morre para nascer de novo, ou ele morre no seu pecado. No nosso caso, que aguardamos a volta de Jesus, nós devemos morrer para o pecado e viver para Deus. Então, a conclusão é, antes de vir fisicamente a este mundo, Jesus precisa vir espiritualmente em cada coração. Ele precisa nascer no meu coração. Se ele vier no meu coração e se ele transformar a minha vida, quando ele voltar, eu vou levantar os braços e vou dizer: Senhor, eu estava aguardando. Louvado seja, irmãos, o nome do nosso Deus. Eu queria agora passar para a última parte dessa mensagem e vamos falar um pouco da mudança, de algumas mudanças de paradigmas. Eu queria convidar você para ler Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Esse texto é bem conhecido. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele
nota a palavra, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus fez o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, notem aqui, irmãos, as dimensões. Ele está falando aqui, mar, céu e terra. Animais que estão no mar, no céu e na terra. Perceberam essa dimensão? O que Deus disse que o homem deveria fazer? Dominar. Então, Deus pegou o ser humano, o homem e a mulher, e disse assim: olha, vocês são reis, rei e rainha. Vocês vão reinar nesse mundo, rei e rainha. A primeira tarefa que eu vou dar para vocês é a taxonomia, taxologia. Eles vão ter agora aqui, colocar nome nos animais. Adão fez isso até antes da criação de Eva, para sentir a necessidade dela. E vocês vão cuidar dos jardins. A terra toda vai ficar sujeita ao controle de vocês. Mas aí, irmãos, o inimigo, Satanás, fala através de um animal. Eu queria pegar uns detalhes aqui para vocês. São detalhes que às vezes a gente não consegue perceber, a não ser que tenha alguém que venha nos dizer a respeito disso, né? A palavra para animal, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, é ktenon, kaipassis tesges, kaipantonton, erpenton. Então, essa expressão aqui, ktenon, é da mesma raiz da palavra ktisis. Ktenon são os animais. Só que não existe só a palavra ktenon para animal. Existe a palavra terion também para animal. Uma serpente, um gato, um leão, um passarinho, digamos assim, tudo é um ktenon. Tudo é criação. Mas no capítulo 3, aparece aqui um fato interessante. Vamos lá para o capítulo 3, Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz, Arum, a palavra para sagaz aí é Arum, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e aí vocês conhecem a história. O ser humano que foi feito para dominar os animais, eles agora passam a ser dominados por um animal, ou pelos animais. Porque a palavra que é utilizada para serpente aqui, não é kton. Ele diz assim, rodiofis, mais a serpente, en fronimotatos, era o mais sagaz, pantontonterion, mais do que todos os terion, todos os animais, ton epitesges, que estavam sobre a terra. A palavra aqui é terion. Essa palavra terion é a mesma expressão que é usada no Apocalipse para a besta. Agora, o homem e a mulher que deveriam dominar toda a criação e todas as criaturas, deveriam ser rei e rainha, eles agora se submetem, eles se ajoelham diante de um animal. E esse animal vai ter domínio sobre a terra, aos auspícios do próprio Satanás, e a terra inteira vai seguir o domínio desses animais. E agora, irmãos, eu queria convidar vocês para abrirem a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 13, e nós estávamos falando aqui da terra, do mar. Ele deveria dominar os animais da terra, dominar os animais do ar e dominar os animais do mar. Aí você vem aqui em Apocalipse capítulo 13, que é um texto muito conhecido por nós, adventistas do sétimo dia. Aqui nós temos as duas bestas. No capítulo 13, no versículo 1, aparece a primeira besta.
Acharam aí? Vi emergir do mar uma besta, Therion, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre a cabeça nome de blasfêmia. Eu não vou interpretar isso aqui, não é o caso hoje. Mas a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. Esses animais são animais rapinantes, que aparecem no capítulo 7 de Daniel. 7 de Daniel. Agora, não nos reportando a interpretação profética que nós conhecemos, todos vocês conhecem, é claro, nós vamos ver quais são as características desses animais. Qual é a característica do leão? Ferocidade e opulência, orgulho. Nabucodonosor. Orgulho foi o pecado que levou Satanás, Lúcifer, a se tornar Satanás. E qual é a característica do urso? Crueldade. Do leopardo, cinismo e ferocidade. Do outro eu não vou falar porque ele não tem correspondente na fauna mundial, que é a besta que representa Roma, não é? Aquele animal feroz e tal. Não vou falar desse, mas eu vou falar dos outros. Quando nós vivemos digladiando uns com os outros como irmãos, quando eu tenho nome de adventista do sétimo dia, mas eu vivo brigando com a minha esposa ou com meu esposo, ou com meus filhos, ou com meus pais, ou eu vivo criando problema na igreja, eu estou apresentando a característica de um desses animais. Aí, ao invés de eu ser dominado pelo poder de Cristo, para ser o dominador sobre a besta, eu acabo sendo dominado por ela. Então, esse é um problema gravíssimo que a nossa igreja tem enfrentado. E se nós, irmãos, quisermos, de fato, sermos vencedores, nós precisamos experimentar o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Para quem o Senhor Jesus Cristo virá? Para quem Ele virá? Se a gente seguir essa analogia, vocês vão responder: pastor, Ele virá para os mortos. Aí cada um vai fazer a pergunta: eu morri? Eu morri? Aqui está um símbolo. Romanos capítulo 6, não é? Versículo 3 ao verso 6. Todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Para que assim como Ele foi ressuscitado pelo poder do Pai, nós também seremos sepultados nas águas para vivermos a ressurreição. Não está escrito? Vamos ler o texto aqui, Romanos capítulo 6, de 3 a 6. Vejamos. Romanos 6, de 3 a 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém, irmãos? É isso que o batismo representa, é a novidade de vida, mas não para aí, isso precisa acontecer todos os dias. Eu preciso experimentar esse novo nascimento todos os dias, buscando ao Senhor em oração, estudando a sua palavra. Eu estava dizendo para as moças, eu fiz uma reuniãozinha com elas lá atrás, eu estava dizendo para elas, John Wesley, o pai do metodismo, a irmã White veio da igreja metodista, um dos maiores homens que esse mundo conheceu foi John Wesley, um grande protestante, um homem fantástico. Para mim, esse homem, até de uma certa forma, tem mais valor do que Lutero, até um determinado ponto, em determinadas áreas. Ele foi um homem muito expressivo. E ele dizia que o cristão, para sobreviver, ele tem que exercitar duas características, ele tem que fazer 2 tipos de exercício. Primeiro, é o exercício de piedade.
ler a palavra, ler livros devocionais, orar, jejuar, meditar, ir à igreja, cantar louvores, adorar a Deus, são os exercícios de piedade. Mas ele disse, é preciso também os exercícios de misericórdia, ajudar ao pobre, ajudar o necessitado, estender a mão para aquele que tem alguma necessidade dentro e fora da igreja, visitar os presidiários, dar estudos bíblicos, ensinar a Bíblia para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, irmãos, são essas coisas que vão fazer a diferença. Quando alguém chegar para a gente e perguntar assim, escuta, o que significa ser um adventista do sétimo dia? Significa ser um homem e uma mulher transformado pelo poder maravilhoso de Deus. Eu repouso em Cristo, e o sábado é um antegozo das maravilhas celestiais, e eu me sinto tão bem em observar esse dia pela fé, que eu já sinto desejo de ver o Senhor Jesus Cristo voltar, porque cada sábado para mim é uma volta de Jesus. Ele não vai vir buscar desconhecidos, Ele vai vir buscar pessoas que o conhecem, e eu o conheço, e você já conhece o Senhor Jesus? Amém? Essa deve ser a nossa resposta, irmãos. Isso é ser um adventista do sétimo dia, é ser semelhante ao Senhor. Não semelhante à besta, mas ser semelhante ao Senhor. Não sendo dominado por uma besta, por um animal, mas tendo a suzerania do Senhor e sendo dominador sobre toda esta criação. Quem domina esta criação não vai receber o selo da besta, o sinal da besta, a marca do seu nome. Não vai receber, porque já tem na sua testa a marca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer então, irmãos, um apelo sério. Eu não gosto de fazer apelos emocionais, nada disso, mas sabe, a gente está perto da volta de Jesus. Eu queria fazer um apelo. Nós vamos ter uma música agora, e eu queria fazer um apelo, que cada um de nós, eu também me incluo nesse apelo, pense, como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a minha vida? Quando ninguém está me olhando, o que eu sou quando ninguém está me olhando? O que eu faço quando não tem ninguém por perto? Tem alguma coisa que precisa ser mudada? Eu preciso buscar a excelência, todos nós precisamos melhorar, mas eu preciso buscar a excelência, eu preciso buscar mais. Então, se você sente no coração esse desejo, em algum momento da música, fique em pé e comece a fazer uma oração silenciosa, clamando ao Senhor por uma transformação, segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 17. Amém. Nestes dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino
com ternura te abraça e diz com amor ser feliz, ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Amém. Louvado seja o Senhor. Oremos, irmãos. Elevadíssimo Pai, nós sabemos que temos muitas lutas para enfrentar neste mundo, mas o Senhor Jesus Cristo venceu, deixou a sua divindade velada nas cortes celestiais, nasceu aqui neste mundo, passou por tantas provações, mas Ele nos deu o exemplo de postura, de fé, de confiança. Por isso, Senhor, nós sabemos que podemos nos estribar nesta graça maravilhosa e desta forma, pela força do Espírito, guardar os mandamentos do Senhor. Também sabemos que a nossa natureza só será completamente erradicada na ressurreição, mas que nós já podemos vencer os pecados costumeiros, as tendências pecaminosas, à medida que nos aproximarmos de Ti em oração, em leitura da Tua Palavra, em exercícios de piedade, em exercícios de misericórdia. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter a força de negarmos os poderes da potestade do ar, os poderes da terra, do mar, os poderes da besta, Senhor, que isso não nos alcance, que a nossa autoridade venha dos céus, Senhor, e que somente o Senhor domine sobre nós, mas que nós tenhamos domínio sobre tudo mais, porque foi assim no princípio, Tu nos entregaste o domínio de todas as coisas, para que desta forma, seja qual for o meio que seja usado, que o sinal da besta não nos alcance, Senhor, que ela passe longe de nós, não seja capaz de nos atingir, porque cada um de nós já foi marcado por Ti, Senhor. Já fomos marcados com o Teu caráter, com a Tua benevolência, com o Teu poder e com a Tua graça. Eu peço, meu Deus, que Tu recebas de uma forma muito especial a Emanuele, a Marta e a Diana. Que cada dia elas sejam transformadas à Tua semelhança. E que através da influência delas, um número maior de pessoas venha a conhecer a salvação em Jesus Cristo, Teu Filho amado. É em nome dEle que nós Te suplicamos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém.